Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Hoje nosso assunto é um assunto muito bacana, recorrente, que está sendo muito em voga, né? Uma temática muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa famosa LGPD, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é, tentar responder algumas perguntas, trazer alguns conceitos sobre a LGPD e esclarecer alguns pontos a partir de perguntas que foram realizadas. A gente fez um compilado de respostas e estamos trazendo aqui para vocês, tentando de uma maneira mais didática e mais simples possível passar essa informação. A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também conhecida como LGPDP, é a lei número 13.709 de 2018, ou seja, então ela foi homologada pelo governo Michel Temer lá em 1918, nós estamos em 2021, já se fazem 3 anos que essa lei está homologada. E ela, o que é a LGPD? É a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera os artigos 7º e 16 do Marco Civil da Internet, que foi uma legislação anterior à LGPD muito importante para nosso país, né? A LGPD, ela é uma lei necessária e eu espero que ela seja de fato uma lei que, entre aspas, ela pegue, né? Que no nosso país tem isso também, infelizmente, mas acredito que sim, que essa lei vai ser muito importante e ela traz o direito da lei, o direito aos dados, né, a quem de fato são os donos dos dados, que são as pessoas. Então, estava um descalabro muito grande, principalmente por conta da internet, de como era tratado esses dados, como os dados estavam sendo disponibilizados, né? E os donos dos dados, que são as pessoas, não sabiam nada do que estava acontecendo, né? Então o Brasil passou a fazer parte dos países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados e da privacidade dos seus cidadãos. Para vocês terem uma ideia, na Europa existe uma lei GDPR, GDPR, que nós vamos comentar, que é muito antiga, né? Então, assim, e a LGPD, ela começou, ela é uma lei de regulamentos similares, utilizou como base a legislação da União Europeia e passou a ser obrigatória em 25 de maio de 2018 e aplicável a todos os países da União Europeia. E a Califórnia, né, Consumer Privacy Act de 2018, também dos Estados Unidos da América, implementada através de uma iniciativa em âmbito estadual da Califórnia, onde foi aprovado em junho de 2018 também. Então a legislação se fundamenta em diversos valores, como o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, comunicação e de opinião, e a inviolabilidade da intimidade, muito importante, da honra e da imagem, ao desenvolvimento econômico e tecnológico e à inovação, a livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor e aos direitos humanos de liberdade e dignidade de pessoas. A LGPD cria um conjunto de novos conceitos, né? Exemplo, né? dados pessoais sensíveis. Estabelece as condições nas quais os dados pessoais podem ser tratados, define um conjunto de direitos para os titulares dos dados, gera obrigações específicas para os controladores dos dados e cria uma série de procedimentos e normas para que haja maior cuidado com o tratamento de dados pessoais e compartilhamento com terceiros. Então aqui nós vamos tentar, né, como eu falei, responder algumas perguntas frequentes sobre a lei, né, passando o maior número possível de conceitos para que todos possam entender um pouquinho mais da complexidade e da importância dessa lei para todos nós. Então, qual é o objetivo da LGPD e quem ela se destina, né, e a quem ela se destina? A LGPD foi criada com o objetivo de proporcionar ao cidadão brasileiro um controle maior sobre o tratamento de seus dados pessoais. Para isso, a LGPD estabelece princípios e cria regras que devem ser observados tanto por organizações privadas quanto públicas, além de criar entidade reguladora específica para o tema, que é a nossa famosa ANPD,
Agência Nacional de Proteção de Dados, que é quem fiscaliza o cumprimento da lei, né? Então, quem fiscaliza o cumprimento da lei? A resposta é: a fiscalização referente à LGPD será primariamente realizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Este órgão foi criado para fiscalizar o cumprimento da lei, zelar pela proteção de dados pessoais, elaborar diretrizes e também aplicar as sanções em casos de irregularidade. Ademais, o Ministério Público continua competente para lidar com questões no que tange os direitos difusos do cidadão. Né? Um outro conceito muito bacana é quem é o titular, né? Quem é o titular dos dados? É a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objetos de coleta e tratamento dos dados, né? Então, quem é o titular dos dados? Toda pessoa natural, quem é a dona dos dados que está sendo tratado. O que são dados pessoais é um outro conceito muito importante. De acordo com a lei, um dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Como exemplos, número de CPF, data de nascimento, endereço, residência e e-mail. Ou seja, todos os dados que identificam diretamente uma pessoa são dados pessoais. Um outro conceito muito importante são dados pessoais sensíveis. É qualquer dado pessoal, conforme estabelecido na lei, sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Ou seja, dados pessoais sensíveis são aqueles dados que não identificam diretamente a pessoa, ou seja, não dizem, o professor Tiago, do RG tal, do CPF tal, mas ele consegue identificar de uma certa forma, cruzando esses dados, o professor Tiago. Então, se eu falar lá, um consultor de TI que é professor, coordenador da Unicesumar, né? Analista de sistemas, mestre em ciência da computação, bonito, né? É um dado pessoal sensível que vai identificar o professor Tiago. Tá bom? Brincadeiras à parte, pessoal, é só para ilustrar como é esse conceito, né? O que compreende o tratamento de dados desses dados, né? Tratamento de dados é um conceito abrangente que inclui qualquer tipo de manipulação realizada com informações pessoais. Processos comuns em diversos tipos de empresas incluem geralmente a coleta, a reprodução, o acesso, o armazenamento e a distribuição de dados pessoais. Um exemplo simples, a criação de uma lista de e-mails. Quando você faz um cadastro numa loja, você está tratando o seu dado de uma forma de coleta. Quando você passa os seus dados para um fornecedor, né, os dados do cliente para um fornecedor, você está tratando os dados pessoais em forma de transmissão ou de disseminação, né, distribuição desses dados. Então, tratamento de dados é tudo aquilo que você faz com os dados pessoais ou sensíveis. Coleta, armazenamento, distribuição, atualização, tudo é um tratamento de dados, né? Em que casos de tratamento de dados pessoais a lei é aplicada? Então, a LGPD ela se aplica a qualquer operação que envolve a coleta e o tratamento de dados pessoais e que seja realizada em um território brasileiro. Uma outra pergunta muito importante, pessoal. Esta lei aplica-se apenas ao tratamento de dados pessoais coletados na internet? É um ledo engano, tá? A LGPD é aplicável a qualquer operação de tratamento de dados pessoais que tenham sido coletados dentro do território brasileiro ou que tenha como objetivo oferecer bens ou serviços a pessoas localizadas no Brasil, independente desses dados pessoais terem sido coletados offline ou online, em meios físicos e digitais. Ou seja, um cadastro no papel também está suscetível à aplicação da LGPD. Qualquer dado, qualquer informação pessoal ou sensível é passível da aplicação da lei, quer seja no meio digital ou no meio físico. Mas o que são dados pessoais coletados offline ou online, né?
Dados pessoais coletados offline são obtidos sem utilização de ferramentas informatizadas, como eu falei, no papel. Como, por exemplo, a lista de presentes em eventos. Você vai numa convenção, num congresso, e tem uma lista de presença onde você coloca lá nome, CPF, telefone e instituição que você representa. Esse simples fato de coletar esses dados, ela está inserido na regulamentação da LGPD. E não é no computador, é numa lista no papel. Os dados pessoais coletados online são aqueles que a gente utiliza ferramentas como cadastros em lojas e tudo mais, né? Vagas de emprego, pesquisas, tudo que faz parte da utilização da informática. Bom, quais são os principais atores no tratamento dos dados pessoais de acordo com a LGPD? A gente já viu, né, que tratamento é tudo aquilo que a gente faz com os dados, coleta, transmissão, atualização, armazenamento. Não? E existem pessoas, ou grupos, ou instituições que são os atores desse tratamento. Né? E nós temos 3 atores no tratamento dos dados, que é o controlador dos dados, o operador dos dados e o encarregado dos dados. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, ou seja, uma pessoa física ou uma empresa, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Ou seja, o controlador vai decidir como será armazenado, como será coletado, como será transmitido, o que será feito com esses dados, qual é a manipulação desses dados. Então esse cara chama-se controlador. O operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então ele vai pegar as regras do controlador e o operador vai executar as regras do controlador. O terceiro ator muito importante é o encarregado. Algumas pessoas usam a sigla em inglês DPO, né? DPO, que é o encarregado dos dados. No Brasil a gente chama-se de encarregado. Né? É a pessoa indicada pelo controlador, lembrando, o controlador quem decide como vai ser feito a coleta, armazenamento, transmissão e toda a manipulação dos dados. Então o carregado é uma pessoa indicada pelo controlador ou operador, que é aquele que executa a operação dos dados, para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares, os dados da NPD. Ou seja, se você é controlador, você tem que ter um encarregado. Se você é operador, você tem que ter um encarregado. Por quê? Vai ser o encarregado que vai se comunicar, vai prestar contas, vai responder à Agência Nacional de Proteção de Dados, a nossa ANPD. Em muitos casos, uma única empresa, ela pode ser controladora e operadora dos dados. Isso é factível, é possível. Ou seja, ela decide como vai fazer e ela mesma manipula os dados, ela mesma opera os dados. O que é um dado anônimo ou anonimizado? São outro conceito muito importante. Dado anônimo e dado anonimizado. O dado anônimo ou anonimizado é qualquer dado pessoal que, submetido a meios técnicos razoáveis, passe a não mais identificar ou a proporcionar a identificação de uma pessoa natural, direta ou indiretamente, de maneira definitiva e irreversível. Então isso é um ponto muito importante. Existe tratamento nos dados que a gente consegue anonimizar o dado ou deixar ele anônimo, de forma que a gente não consegue mais identificar as pessoas. O tratamento de dados pessoais sensíveis pode ser realizado em quais condições? Né? Algumas condições a lei permite que os dados pessoais sensíveis possam ser realizados, né? o tratamento desses dados. Somente poderá ocorrer com consentimento do titular ou seu responsável legal, de forma destacada para finalidades específicas. Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para... recapitulando aqui, né? Se você vai tratar dados pessoais, dados sensíveis,
você tem que solicitar a autorização do titular do dado ou do responsável, no caso de crianças menores de idade. Sempre, para qualquer hipótese, você tem que solicitar a autorização, mas existem alguns momentos em que não é necessário, segundo a lei. Quando isso não é necessário? Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, lembrando que o controlador é aquele que decide o que fazer com os dados, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos, estudos de órgãos de pesquisa, exercício regular de direitos, inclusive em contratos de processo judicial, administrativo ou arbitral, proteção da vida, tutela da saúde e garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. Nesse momento, você não necessita da autorização do titular. Mas, em via de regra, sempre é necessário, ao pedir autorização para o titular, e esse titular ele pode a qualquer momento se negar e retirar a autorização do tratamento dos seus dados. Uma outra pergunta é muito importante. Se a empresa for sediada no exterior, também deve ser adequar à lei? Lembra que a gente falou que é em todo o território nacional e tudo mais? Bom, caso a empresa ofereça bens ou serviços para pessoas localizadas no Brasil e, portanto, coletar dados de usuários, a LGPD também se aplica e, com isso, a empresa deve se adequar. Ou seja, você vai fazer um cadastro numa empresa que está na Califórnia, nos Estados Unidos, sediada na Califórnia. Só que os serviços dela são prestados no Brasil. Então essa empresa ela vai ter que se adequar. E vai ter que responder para a LGPD, para a NPD, caso ela não consiga mais atender o que a lei prevê. Né? Quais são os princípios da LGPD? Muito importante essa pergunta. A LGPD traz alguns princípios que devem ser respeitados no tratamento de dados pessoais, como a finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Então, esses são os princípios da LGPD. Pessoal, é muito simples, né? Se você só deve coletar os dados, só deve armazenar os dados, só deve tratar os dados que realmente tenha finalidade com o serviço prestado. Né? Qual é a necessidade? Eu, usuário, devo ter livre acesso a quais dados meus são tratados. A qualidade dos dados, ou seja, é de responsabilidade do operador, do controlador, perdão. A qualidade dos meus dados, ou seja, a atualização dos meus dados e a fidelidade dos meus dados. Ou seja, eu não posso estar sendo tratado como meu o dado de uma outra pessoa. Transparência, segurança, prevenção, não discriminação. Eu não posso discriminar a pessoa por conta do tratamento dos seus dados. Então, prestação de contas é muito importante isso também. Bom, existe várias as bases legais para o tratamento de dados pessoais, que são elas, né? O consentimento do titular. Então, como eu falei, a primeira base legal, uma das bases legais mais importantes, mas não a única, é o consentimento do titular. O titular tem que dar concessão ao tratamento dos seus dados. Cumprimento da obrigação legal ou regulatória pela administração pública para a realização de estudos de órgãos de pesquisa, para execução de contratos a pedido do titular, perdão, em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, para a proteção da vida, para a tutela da saúde, em legítimo interesse do controlador ou para a proteção ao crédito. Então essas são as bases legais que a LGPD prevê para o tratamento dos dados. Mas então, o que é consentimento do titular? Né? É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. O consentimento e sua finalidade devem estar claros e destacados. E
quanto à finalidade muda, o que a empresa deve fazer? Não, eu tinha uma finalidade para o tratamento de dados, a minha empresa mudou um serviço, um contrato, um trabalho, um tratamento, o que eu devo fazer? Se a empresa precisa de um dado pessoal já coletado com consentimento titular para uma finalidade de uso, é necessário informá-lo sobre este novo intuito. Importante ressaltar que, além de informar, é preciso atualizar o consentimento titular. Então, se você muda o propósito, a finalidade do tratamento dos dados pessoais, você tem que informar o dono do dado e coletar novamente a sua autorização. Bom, uma outra pergunta. O termo de consentimento deve ser escrito, manuscrito ou digital? O termo de consentimento, como consta no artigo 8 da LGPD, pode ser adquirido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade titular. Hoje em dia é muito comum nos sites, nos aplicativos, a política de privacidade dos dados, né, da empresa. Quando você inicia um cadastro, ela é apresentada ou ela é disponibilizada para o usuário e ele tem que aceitar aquela política, ficar de acordo para poder dar prosseguimento. Então é isso ali, isso que é a coleta do consentimento do dono do dado, né? O titular dos dados pode revogar seu consentimento? Sim, como a gente falou, né? A LGPD estabelece que o titular dos dados poderá a qualquer momento revogar o seu consentimento. E a partir da revogação do consentimento, o seu dado não poderá mais ser tratado pelaquela empresa. Bem complexa essa situação, aliás. Há alguma diferença entre o consentimento para o tratamento de dados pessoais e para o tratamento de dados pessoais sensíveis? Não, pessoal. O consentimento para dados sensíveis deve ser sempre explicitar a finalidade do seu uso, de forma destacada. Se houver alteração na finalidade, é preciso renovar o consentimento de forma expressa, assim como os dados pessoais. Como se dá o consentimento de crianças e adolescentes? Isso é muito importante, pessoal. A LGPD estabelece no artigo 14 que o tratamento dos dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse. Para tratamento dos dados de crianças até 12 anos de idade, é necessário consentimento específico em destaque dado por, pelo menos, um dos pais ou pelo responsável legal. Os dados de crianças e adolescentes poderão ser coletados sem o consentimento, quando for necessário para a proteção ou para contatar os pais ou responsável legal, sendo utilizados uma única vez e sem armazenamento. Seu consentimento em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros. Aliás, sem consentimento, né? Não seu consentimento. Então, assim, a gente não pode repassar dados de crianças para terceiros de maneira alguma sem o consentimento dos pais ou responsáveis legais. Quais são as penalidades que podem ser aplicadas nos casos de irregularidade? Isso está tirando muito sono de muita gente, tá? A penalidade imposta irá depender da avaliação da ANPD. Pode ser uma advertência, a determinação da publicação e divulgação da infração cometida, o bloqueio ou eliminação dos dados que sofreram violações e também multas simples e ou diárias por evento. Então, de acordo com a infração, a ANPD pode, desde dar uma advertência para a empresa, a solicitar que a empresa coloque no seu website, nos jornais, na mídia, o vazamento dos dados, né, ou a infração, até aplicar multas simples e ou diárias, né? Ações que infringem a lei podem acarretar em multas? Podem, multas pesadas. As multas são de 2% do faturamento da empresa, limitados a 50 milhões por infração. Ou seja, se uma empresa fatura 1 milhão, ela vai ter, em cima de 1 milhão, 2% como multa, ou seja, 20 mil reais por infração, limitados a 50 milhões. Então o teto é 50 milhões e o mínimo é 2% da sua arrecadação. Além da possibilidade de suspensão das atividades de coleta e tratamento, sem prejuízo da indenização pelos danos que causarem aos titulares dos dados. Ou seja, a ANPD ela pode multar a empresa
2% do faturamento a 50 milhões de reais, pode solicitar a suspensão das atividades de coleta e tratamento desses dados, e o dono do dado ainda pode entrar com ações cíveis e na justiça civil, né, solicitando perdas e danos morais, que também será penalizado, né, se for julgado pelo juiz como procedente. E a gente já falou, né, que é GDPR, né, a General Data Protection Regulation, né, é a lei europeia vigente que trata da proteção dos dados pessoais, que a LGPD, que culminou na LGPD, né, as empresas e órgãos estatais brasileiros que mantêm o negócio com os países europeus terão a obrigatoriedade de garantir que suas políticas de tratamento de dados estejam em conformidade com a GDPR, sob o risco de penalidades, bem como perda de clientela, valor de mercado, de marca, etc. Né? A gente já falou que é o DPO, que é o encarregado nosso, né? Que é o Data Protection Officer. É o encarregado que irá atuar como um canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados da NPD. O poder público também está sujeito à disposição da LGPD? Sim, pessoal. Os dados pessoais tratados pelo poder público também estarão sujeitos, né, porque a lei já está em vigor, à LGPD. Porém, o poder público pode tratar dados pessoais sem pedir consentimento do titular, sempre que for necessário para a execução de políticas públicas. O poder público também poderá tratar dados pessoais fora do escopo da lei, no caso de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repreensão de infrações penais, que serão tratados de acordo com a legislação específica, que contenham medidas proporcionais e necessárias para que o tratamento dos dados pessoais atenda ao interesse público para a criação das normas específicas para esses casos. A NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, emitirá recomendações e opiniões técnicas. É possível o uso de compartilhamento de dados entre diferentes órgãos da administração pública? A lei permite o uso compartilhado de dados pessoais entre entes de poder público, desde que atenda às finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuições legal desses órgãos, respeitados os princípios do artigo 6º, o inciso 3º do artigo 7º, assegura como uma de suas 10 bases legais para o tratamento de dados. O tratamento e o uso compartilhado pela administração pública pessoal de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei, regulamentos ou ainda respaldados em contratos, convênios ou instrumentos congêneres nos termos do capítulo 4. Isso é muito importante. Uma outra pergunta bem bacana. A LGPD dispõe sobre a transferência de dados entre o poder público e instituições do setor privado? O artigo 26, pessoal, prevê que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender às finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitando os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º da lei. Veta a transferência dos dados pessoais constantes de bases de dados a que tenham acesso. Ou não pode fazer a transferência, exceto, palavrinha bacana, em casos de execução descentralizada de atividades públicas que exige a transferência exclusivamente para fim específico e determinado, observando o disposto da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que chama Lei de Acesso à Informação. Em caso em que os dados forem acessíveis publicamente, quando houver previsão legal ou transferência for respaldada por contratos, convênios ou instrumentos congêneres, e para a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados. Nesses casos, pode, pessoal. Então é muito importante a gente ficar esperto com isso. Em que casos os dados pessoais podem ser transferidos para fora do Brasil? A transferência internacional de dados pessoais pode ser feita quando, pessoal?
para países e organizações internacionais que proporcione grau adequado de proteção de dados pessoais. Quando o controlador, lembra o controlador? Aquela pessoa que decide o que fazer com os dados, oferecer e comprovar por meio de cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais, selos, certificados ou código de conduta regularmente emitidos que está cumprindo com disposição na LGPD. Quando necessário para o cumprimento de acordos de cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos da inteligência, de investigação, de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional, para a proteção da vida do titular ou de terceiros, quando autorizados pela NPD, quando resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional, para a execução de políticas públicas, quando o titular fornecer seu consentimento de forma específica e transparente para o cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador, para quando necessário para a execução de contrato do qual seja parte do titular, para exercício regular dos direitos em processos judicial, administração ou arbitral. Então é muito importante, olha quanta coisa, pessoal, que a gente tem que ficar esperto com a LGPD. Em caso de incidente, o titular deverá ser informado. Digamos que vaze o dado de vocês, o meu dado. A LGPD determina que o controlador, aquela pessoa que decide o que fazer, deverá comunicar tanto ao titular quanto à NPD sobre a ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa causar risco ou dano ao titular. Como a LGPD protege as pessoas de decisões automatizadas, baseadas exclusivamente em meios tecnológicos, né? A gente vê que tem muita inteligência artificial, muita manipulação automatizada. Como é que a LGPD protege nossos dados? O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado dos dados pessoais que afetem seus interesses, inclusive de decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito ou de aspectos de sua personalidade. Ou seja, a qualquer momento, as pessoas, os donos dos dados, eles podem solicitar a revisão das decisões de dados tratados por inteligência artificial, por exemplo. Além disso, o controlador deve fornecer sempre que solicitadas informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Uma outra pergunta muito bacana. É necessário adequar o tratamento dos dados pessoais de pessoas jurídicas na base de clientes da empresa, desde que não haja dados pessoais naturais vinculados ao cadastro da pessoa jurídica, pois a LGPD regulamenta apenas tratamento de dados pessoais. Então, se os dados da pessoa jurídica não contiver dados das pessoas físicas, né, naturais, não é necessário. Bom, qual é o papel da tecnologia na implementação da LGPD, pessoal, né? A análise e as ações para entrar em conformidade com a LGPD devem passar por pessoas, processos e tecnologia, ou seja, a adequação à LGPD, todas as empresas que estão se adequando, né, porque todas as empresas vão precisar se adequar, ela precisa trabalhar com um tripé: pessoas, processos e tecnologia. Não tem como trabalhar de uma forma diferente. Por conta de todas as variáveis envolvidas, o uso da tecnologia faz muita diferença e é muito importante. Pois dependendo do tamanho e nível de complexidade de uma organização, gerenciar todo o ambiente de acordo com os requisitos da lei, sem uma ferramenta adequada, é muito difícil para fazer a gestão. Né? Registrar, controlar todas as demandas de uma forma extremamente eficaz. Segundo o artigo 49 da lei, os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas de governança e aos princípios gerais na lei e as demais normas regulamentares. Pessoal, é muito importante que a gente trate como um
todo a LGPD. A LGPD ela tem um quê muito importante das pessoas, as atitudes das pessoas, né? Os brasileiros são muito, em via de regra, são muito informais e não tratam os dados pessoais com a devida seriedade no que tange à segurança. Uma outra pergunta, né? O que é compartilhamento de dados pessoais? De acordo com a lei, é considerado compartilhamento de dados toda comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de banco de dados pessoais por órgãos e entidades públicas no cumprimento de suas competências legais e entre esses e entes privados, com reciprocidade, com autorização específica para uma ou mais modalidade de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entre entes privados. Como é permitido o compartilhamento de dados pessoais? De acordo com a LGPD, o compartilhamento de dados pessoais pode ocorrer em caso de consentimento expresso e específico do titular dos dados e pela administração pública para tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis, em regulamentos ou respaldados em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. É permitido o compartilhamento de dados pessoais sensíveis? A LGPD já determina que o compartilhamento de dados pessoais sensíveis com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser vedado ou regulamentado pelas autoridades e, no caso específico de dados de saúde, determina a vedação, exceto nos casos de consentimentos expressos ou para adequação de prestação de serviço de saúde suplementar, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia. A LGPD restringe a tomada de decisões automatizadas baseada no uso de algoritmos. O uso de algoritmos não é vedado pela LGPD, pessoal. No entanto, o artigo 20, que aborda decisões tomadas exclusivamente por meio de automação, ou seja, sem participação de seres humanos, determina que o titular dos dados pode, sempre que desejar, e requerer a revisão da decisão automatizada que afete seus interesses. A gente já falou isso antes. Pode utilizar, mas o dono do dado ele pode solicitar, sempre que achar necessário, a revisão das decisões. Qual é o papel da tecnologia na implementação, né? A gente já falou sobre isso. A análise e as ações para entrar em conformidade com a LGPD devem passar por pessoas, processos e tecnologia. Que mais? Uma pergunta importante aqui. O que é a ANPD? A gente já falou, né? É um órgão de administração pública federal com autonomia técnica e decisória vinculada à presidência da República, ou seja, ele está intimamente ligado ao presidente da República, responsável por fiscalizar e garantir o cumprimento da lei, bem como aplicar as sanções administrativas em caso de descumprimento. Ou seja, a ANPD vai pegar a lei, vai fiscalizar as empresas, ocorrendo infrações, ela vai aplicar multas, né, e fazer com que a lei seja cumprida no seu âmbito. Como fica, pessoal, o relacionamento com parceiros comerciais? Será necessário a revisão dos contratos e procedimentos com a inclusão de cláusulas específicas sobre proteção dos dados com clientes e fornecedores em que possa ocorrer o compartilhamento dos dados pessoais de terceiros. Será necessário também a adoção de procedimentos e ferramentas capazes de certificar a segurança dos dados compartilhados. Ou seja, se você tem uma troca de dados dos seus clientes com parceiros comerciais, vocês têm que colocar na cláusula contratual a necessidade da adequação, fiscalizar. Porque apesar, se o seu operador, lembra o operador? Aquele que utiliza os dados conforme o controlador decide? Você fez a solicitação, você controlador, fez a solicitação, tudo bonitinho, a autorização, definiu os dados, finalidade, tudo certo. E se o operador, seu parceiro comercial falhar na segurança, você é corresponsável. A responsabilidade é sua, porque os dados partiram da sua base para o seu parceiro comercial. Então você será sim responsabilizado se você não atentar sobre isso. Como proceder em caso de incidente de dados pessoais? Bom, em caso de incidentes, o controlador,
através do DPO, né, DPO, lembra, do encarregado, deverá comunicar à autoridade nacional aos titulares dos dados comprometidos, além de executar as medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente, conforme o plano previamente estabelecido de resposta ao incidente. Ou seja, o controlador ele tem que ter um plano está previamente estabelecido de respostas a incidentes que ele vai apresentar à NPD. Ocorrendo alguma infração, algum problema de vazamento, qualquer problema, primeiramente, conecta com a NPD e avisa, NPD, eu tive um problema assim assim. Chama os donos dos dados, das pessoas, olha, eu tive um problema assim assim com seus dados dessa maneira. O meu plano para mitigar, ou seja, para diminuir o estrago e para que não ocorra novamente, é esse. Pessoal, eu acho que essas aqui são as perguntas, né, mais corriqueiras que eu consegui levantar, as dúvidas mais corriqueiras que as pessoas têm sobre a LGPD, a NPD. Mas basicamente os dados os donos dos dados são as pessoas, não são as empresas. Sempre solicitar autorização para o tratamento dos dados. Tratamento de dados é tudo aquilo que a gente faz com os dados, desde a coleta, armazenamento, manipulação dos dados. A figura do encarregado é muito importante. A NPD, a autoridade nacional que vai regulamentar, que vai fiscalizar e que vai punir. As punições são severas. Existe o controlador, que é aquela empresa que decide o que fazer com os dados, o operador, que é aquela que utiliza os dados, o encarregado que faz o plano. A tecnologia sim é importante, mas pessoas e processos também são. Dados sensíveis são aqueles dados que não conseguem identificar de forma direta, mas se entrelaçados, a gente identifica as pessoas. Dados pessoais é tudo aquilo que identifica a pessoa. E a LGPD é uma coisa muito boa, que já está em vigor, as empresas já estão suscetíveis às penalidades, e é uma área de muita preocupação para as empresas, porque ainda está muito novo, e ela pode acarretar muitos problemas para todos. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que tenha sido importante para vocês e tenha trazido algumas informações. Então eu fico à disposição de todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.